Vamos lá, meus queridos, dando continuidade então ao estudo da união estável e também alguns institutos aí que ficam na mesma, né, que ficam próximos. Nós estamos falando sobre essa criação jurisprudencial do namoro qualificado, tá? E eu falei para vocês de 2 julgados importantes, um envolvendo questões de saúde, o outro pessoas que foram morar fora para estudo e que não houve a configuração, principalmente aqui, do elemento mais importante, que é a affectio maritalis, né? Essa intenção de constituição de família por parte de ambos, tá? Pode voltar comigo aqui, então. Temos esse primeiro julgado, né? O fato de namorados projetarem constituir família no futuro não caracteriza união estável, ainda que haja coabitação, que é o caso, né, dos namorados que acabaram morando juntos em virtude lá dos estudos no exterior, tá? Esse outro julgado aqui, gente, que é aquela questão da doença do namorado, na verdade, que teve câncer. Eu achei um ponto importante aqui desse julgado, efetivamente, a dedicação e a solidariedade prestadas pela hora recorrente ao namorado, ponto incontroverso nos autos, por si só não tem o condão de transmudar a relação de namoro para de união estável, né? Então, assim, ela saiu também da sua cidade, foi acompanhá-lo no tratamento, só que essa dedicação e solidariedade prestadas pela hora recorrente ao namorado, ponto incontroverso nos autos, por si só não tem o condão de transmudar a relação de namoro para de união estável, assim compreendida como unidade familiar, ok? Revela-se imprescindível, para tanto, aqui no caso, né, a presença inequívoca do intuito de constituir uma família, de ambas as partes, né? Ambas as partes devem ter esse intuito aí de constituição de família, tá? Desiderato, contudo, que não se infere das condutas e dos comportamentos exteriorizados aí pela parte, bem como pela própria recorrente, devidamente delineados pelas instâncias ordinárias, né? Então, julgadozinho de 2011, esse outro julgado aqui de 2015, tá? Aqui referindo-se a esse chamado namoro qualificado, que não é união estável. Muito bem, gente. Esse julgado que eu coloquei aqui para vocês é um julgado que, na minha opinião, gente, assim, eu já li bastante coisa sobre o assunto e, na minha opinião, ele é um julgado que ele consegue sintetizar o que realmente vem a ser uma união estável. Essa ideia, gente, do nós, né, de você deixar a sua individualidade para construir uma vida, uma comunhão de vida, né? Não é um projeto futuro, tem que ser um projeto de agora. Então, na minha opinião, foi um dos julgados que mais conseguiu traduzir o que vem a ser aí a união estável, tá? Pode voltar comigo aqui no nosso material. Olha aqui. Direito de família, reconhecimento de união estável, impossibilidade. Relacionamento afetivo que se caracteriza como namoro, ausência de objetivo de constituir família. Não é qualquer relacionamento amoroso que se caracterize em união estável, sob pena de banalização e desvirtuamento de um importante instituto jurídico. Se a união estável se difere do casamento civil em razão da informalidade, então veja, se a união estável ela se difere do casamento civil em razão da informalidade, a união estável vai diferir também do namoro pelo fato de que aquele relacionamento afetivo, daquele, visar constituir a família. Assim, um relacionamento afetivo, ainda que público, contínuo e duradouro, não será união estável, caso não tenha o objetivo de constituir família. Será apenas e tão somente um namoro. Esse traço distintivo é fundamental, dado o fato de que as formas modernas de relacionamento afetivo envolvem convivência pública contínua, às vezes duradoura, com os parceiros muitas vezes dormindo juntos, mas com projetos paralelos de vida, em que cada uma das partes não abre mão de sua individualidade e liberdade pelo outro. O que há é um eu e um outro, e não um nós. Não há nesse tipo de relacionamento qualquer objetivo de constituir família, pois para haver família, o eu cede espaço para o nós. Os projetos pessoais caminham em prol do benefício da união. Os vínculos são mais sólidos, não se limitando a uma questão afetiva ou sexual ou financeira. O que há é um projeto de vida em comum, em que cada um dos parceiros age pensando no proveito da relação. Pode até não dar certo, mas não por falta de vontade. Os namoros, a princípio, não têm isso. Podem até evoluir para uma união estável ou casamento civil, mas muitas vezes eles se estagnam
não passando de um mero relacionamento pessoal, fundado em outros interesses, como o sexual, o afetivo, o pessoal e o financeiro. Um supre a carência e o desejo do outro. Na linguagem dos jovens, os parceiros se curtem. Gente, é um julgado antigo, né, do TJ Minas Gerais, é um julgado de 2008, e eu acho ele perfeito, né, porque muitas vezes, gente, realmente as pessoas estão namorando, elas não têm um projeto comum, elas estão ali uma ajudando a outra, mas para os seus projetos individuais. Isso é namoro, gente. Isso não é união estável. A união estável tem que ter essa questão do bem comum, do bem, né, da família. Então, é diferente. Embora, nos casos práticos, isso às vezes não fique tão evidente. E essa questão de o objetivo de construir família, ele tem que ser recíproco. Não é só um que quer e o outro não quer, né? Porque aqui é um relacionamento, né? Então, eu acho esse julgado aqui, eu guardo ele com muito carinho, né? Você pode aí no futuro utilizar aí na fundamentação das suas sentenças, né? Quem sabe? Ou o pessoal do Ministério Público fundamentar seus pareceres, os defensores, né? Então, vamos voltar aqui, gente. Alguns julgados aqui, eles estão relacionados, gente, com a parte do septuagenário, tá? O maior de 60 anos. Hoje a gente fala do septuagenário, né, que é o maior de 70. Mas lembra que antes havia uma divergência aí, né? E eu vou voltar nesse tema, gente, no regime de bens, tá? O que eu quero colocar na cabeça de vocês? Essa parte de regime de bens, do septuagenário, é uma questão muito tormentosa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a matéria foi afetada pelo Supremo, como de repercussão geral. Então, o Supremo vai enfrentar, se você exigir de uma pessoa maior de 70 anos, hoje, né, as pessoas extremamente lúcidas, saudáveis, né, a estimativa de vida do brasileiro quase em 80 já anos. Então, você pega aí uma pessoa, será que é constitucional isso? Você retirar a capacidade do indivíduo de escolher o próprio regime do casamento numa idade dessa, né? Então, essa matéria vai ser enfrentada pelo Supremo. Então, tudo pode acontecer, né? Até o final aqui do nosso curso, eu vou mantendo vocês atualizados, tá? A respeito desse julgamento, que vai ser um baita de um julgamento. O que mais, gente? Aí, coloquei aqui essas questões relacionadas com a idade. Esse aqui também, né? Falando sobre sexagenários. Lembrando que hoje a briga é pelos septuagenários, tá? Aqui, gente, também a mesma coisa envolvendo idade, tá? E aí, a gente começa a falar, veja bem, a gente começa a falar de algumas situações peculiares. Raquel, eu já entendi que existe o namoro, né? Entre aspas, namoro qualificado, tá? Existe a união estável, existe o concubinato, beleza? E existem os concubinatos de longa duração, que tiveram aí na jurisprudência dos tribunais superiores alguns benefícios, tá? Em situações muito pontuais. E aí, o que acontece, gente? Raquel, será que não existiria a possibilidade de uma união estável putativa? Então, vem comigo aqui no nosso material. Ó, tem aqui a questão da viúva e da concubina, né? Que seria hoje a figura da ou do amante, né? Então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, gente. A figura do ou da amante. Agora foi. Então, quando a gente se refere hoje ao chamado concubinato, depois eu vou colocar até uma letra de uma música aqui para vocês, né? A Marília Mendonça, a nossa eterna Marília Mendonça, ela era campeã, né? Em fazer essas músicas envolvendo essas relações aí paralelas, essa questão do concubinato, né? Então, aqui a figura da amante ou do amante. Olha esse julgado de 2007. Ao erigir a condição de entidade familiar à união estável, inclusive facilitando a sua conversão em casamento, por certo que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional não contemplaram o concubinato, que resulta de uma união entre homem e mulher impedidos legalmente de se casar. Na espécie, o acórdão recorrido atesta que o militar convivia com a sua legítima esposa. O direito à pensão militar por morte, previsto na Lei 5774, vigente à época do óbito, só deve ser deferida à esposa ou à companheira, e não à concubina, né? Já fazendo aí as diferenças, né? Hoje eu não posso mais chamar a companheira de concubina, porque, né, gente, essa nomenclatura é de um período, inclusive, obsoleto.
tá? Raquel, mas poderíamos ter uma união estável simultânea, tá? Gente, olha quantas coisas podem aparecer pra gente aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever, né, gente? Tem hora que essa canetinha, ela falha. Então, vamos lá. O que acontece, gente? Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho uma relação aqui entre A e B. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma relação entre A e B. Agora acho que vai, gente. Uma relação entre A e B. A é casado com B. Veja bem as situações. A é casado com B ou A se não der para fazer aqui, gente, eu vou então aqui, gente, A é casado com B. Imagina essa situação aqui. Deixa eu manter e abrir aqui de novo para ver se vai me ajudar. Não tá querendo funcionar a canetinha. Imagina que o A está casado com B. Tá casado, vive com a pessoa. E aí o A mantém uma relação com outra pessoa. Certo? Aqui a gente pode questionar, gente, por exemplo, será que essa outra pessoa sabe? Será que essa... Porque assim, quando eu falo em união estável putativa, tá? Imagina que a pessoa, ela seja casada, esteja casada ainda, ou ela constituiu uma primeira união estável. A gente sabe que não pode ter uma segunda união estável enquanto existe uma primeira ou um casamento vigente, né? Porque a gente teria a questão da monogamia. Mas imagina que essa segunda união estável, tá? A mulher ou o homem não sabe da existência da primeira. Ele está de boa fé. Então, por exemplo, o Nelson Rosenwald e o Cristiano Chaves, eles entendem que assim como existe o casamento putativo, eu também poderia ter uma união estável putativa. E você encontra decisões de primeira instância ou tribunais ordinários nesse sentido. Porque, de fato, gente, imagina, eu estou me relacionando com a pessoa, nós estamos, né, aqui na cidade, muitas vezes, dependendo da profissão da pessoa, ela consegue, né, tá em muitos locais durante o ano, viaja muito, então ela consegue manter essas relações paralelas sem que nenhum dos dois núcleos familiares desconfie. Então, para os professores Nelson Rosenwald e o Cristiano, eu poderia ter uma união estável paralela, né? Eu poderia ter, na verdade, não é nem paralela, né? Uma união estável putativa. Porque eu constituí essa união de boa fé. E eu não sabia que ele estava casado ainda ou que ele já tinha uma outra união estável. Então, aí eu eu reconheceria efeitos jurídicos para essa segunda ou segundo companheiro, respeitando a sua boa-fé subjetiva, tá? Diferente, gente, é a situação, percebam bem, eu tenho aqui a união estável putativa, que eu não sei que a pessoa é casada ou que já tem uma outra união estável. Eu tenho o concubinato, e aqui, gente, no concubinato, eu sei da existência de uma outra família, né? Pode ser que eu esteja envolvida nessa relação, inicialmente como uma brincadeira, né? Muitas pessoas falam assim, me envolvi, eu sabia que ele era casado, eu sabia que tinha uma união estável, mas no início parecia não ia dar muito certo, não ia vingar. Só que o que, gente? Vingou. Foi indo, e aí a pessoa passa a ter muito vínculo, né? Esse vínculo, ele se fortalece afetivo, uma dependência emocional, que seja, uma dependência econômica, filhos em comum. Então, né? Só que aí o quê? Você tem uma situação que é um concubinato para o Código Civil. Só que aí o STJ e o STF já reconheceram alguns efeitos jurídicos para concubinatos de longa duração, né? Porque ali você tem uma questão por exemplo, normalmente é o homem, né, que tem essas duas relações, ele mantém as duas famílias. Então, às vezes é complicado você manter uma família, como é o caso que eu disse, de uma mulher de 40, né, bancar uma mulher 40 anos, ter filhos com ela, e depois você romper esse vínculo e dizer, olha, você é apenas a minha amante, eu não te devo satisfação.
e aí o tribunal reconhecer alimentos ou até mesmo uma pensão por morte, né, em caso de óbito, enfim. Então tem essas questões, tá? Da união estável putativa, o concubinato de longa duração, o simples concubinato, que é como se fosse uma sociedade de fato. E se você quer discutir alguma questão patrimonial, você vá lá para a vara civil, né, e prove seu esforço comum, tá? Então tudo aqui acaba tendo uma produção de efeitos jurídicos, né? Só que os tribunais superiores, recentemente, eles têm entendido o seguinte, ó, se a pessoa está casada ainda, vive com a pessoa, ou ela tem uma união estável, essa segunda relação não pode ser considerada uma união estável, tá? Por quê, gente? Porque, por causa da monogamia. Então, essa relação paralela, alguns autores entendem que seria uma família paralela ou simultânea, com a produção de efeitos jurídicos no âmbito de partilha de bens, no âmbito sucessório, tá? Só que o STJ e o STF, eles já reconheceram alguns efeitos jurídicos anteriormente para concubinatos de longa duração, concubinatos mesmo, não chamou isso de família, né, paralela ou simultânea, e que atualmente entende que não tem como configurar uma união estável, se já existe um casamento ou uma união estável inicial. Então, isso aqui é tudo o quê, gente? Uma questão de evolução. Então, hoje, o que a doutrina chama de família paralela ou simultânea, o STJ entende que não. Que isso aí é a figura do amante, da amante, e que não vai produzir efeitos jurídicos na órbita familiar, tá? Então, entendi isso? Então, vamos voltar aqui. Depois eu faço uns esqueminhas para vocês. Ó, união estável simultânea, julgado de 2017. Aqui é STJ, né? A jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer como união estável a relação concubinária não eventual, simultânea ao casamento, quando não estiver provada a separação de fato ou de direito do parceiro casado, né? Então aqui não reconhece, não reconhecer como união estável, tá? Depois, essa Corte Superior entende ser inadmissível o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, tá? Então, julgado aqui já de 2016, ok? Que mais aqui? A relação concubinária mantida de maneira simultânea ao matrimônio não pode ser reconhecida como união estável, julgado de 2015. Esse entendimento acabou prevalecendo, né? Depois, falta de comprovação de boa-fé impede reconhecimento de união estável com homem casado, não separado de fato. Se não está separado, né, gente? Olha aqui a questão da exclusividade. Salomão destacou que o sistema criado pelo legislador pressupõe a exclusividade de relacionamento sólido para a caracterização da união estável. Poder-se dizer que o maior óbice ao reconhecimento de uma união estável entre pessoas sem qualquer parentesco seria a existência de um casamento, né? O ministro citou precedentes que, por força do disposto no parágrafo 1º do 1723, afirmam a impossibilidade de se reconhecer união estável de pessoa casada, não separada de fato, o que demonstra a vedação à atribuição de efeitos jurídicos às relações afetivas paralelas, como a que ocorreu no caso analisado. Então, eu posso até chamar, né, de aqui ele chama de relação afetiva paralela, tá? E não de família paralela ou simultânea, ok? Pode voltar aqui. E aí eu coloquei algumas decisões antigas, inéditas, dos tais concubinatos de longa duração, para dar aqui, gente, uma ideia para vocês, né? Olha que interessante. Seguros de vida realizado em favor de concubina, homem casado, situação peculiar de coexistência duradoura do decujus com duas famílias e prole concomitante, advinda de ambas as relações. Indicação da concubina como beneficiária do benefício. Olha o que aconteceu nesse caso, gente, o fracionamento, tá? Aqui, ó, não acarreta a nulidade dos atos processuais, a falta de reconhecimento de firma na procuração, barará. Inobstante a regra protetora da família, consubstanciada nos artigos, né, do Código, impedindo a concubina de ser instituída como beneficiária do seguro de vida, porque casado o decujus. A particular situação dos autos, que demonstra a espécie de bigamia em que o instinto mantinha-se ligado à família legítima e concubinária, tendo prole concomitante com ambas, demanda uma solução isonômica, atendendo-se à melhor aplicação do direito. Recurso conhecido e provido, em parte, para determinar o fracionamento por igual da indenização securitária. No final das contas, né, essa parte aí do seguro ficou para as duas mulheres, tá? Porque se tratava de uma coexistência duradoura, tá?
concubinato impuro, mas de longa duração. Circunstâncias especiais reconhecidas em juízo. Possibilidade de gerar direitos e obrigações máxime no plano da assistência social, tá? Então aqui, ó, coexistência de vínculo conjugal e a não separação de fato da esposa. E aí, partilha, ó, da pensão entre a viúva e a concubina, por se tratar de um concubinato impuro de longa duração, né? Aqui também é STJ. Esse outro aqui, gente, foi aquele caso que eu falei pra vocês, tá? Olha que interessante. Cadê? Caso peculiaríssimo. Preservação da família e dignidade e solidariedade humana. Sustento da alimentanda pelo alimentante por 4 décadas, 40 anos. Decisão, manutenção de situação fática pré-existente. Inexistência de risco para a família em razão do decurso do tempo. Comprovado, risco de deixar a desassistida pessoa idosa, incidência dos princípios da dignidade e solidariedade humana. Então aqui, ó, o reconhecimento da existência e dissolução de concubinato impuro, ainda que de longa duração, não gera o dever de prestar alimentos à concubina, pois a família é um bem a ser preservado a qualquer custo. Não obstante, dada a peculiaridade do caso e em face da incidência dos princípios da dignidade e solidariedade humana, há de se manter a obrigação de prestação de alimentos à concubina idosa que os recebeu por mais de 4 décadas, sob pena de causar-lhe desamparo, momente quando o longo decurso do tempo afasta qualquer riso de desestruturação familiar para o prestador. O acórdão com base na existência de circunstâncias peculiaríssimas, ser alimentanda septuagenária e ter, na sua juventude, desistido de sua atividade profissional para dedicar-se ao alimentante, haver prova inconteste da dependência econômica, ter o alimentante ao longo dos 40 anos em que perdurou o relacionamento amoroso, provido espontaneamente o sustento da alimentanda, determinou que o recorrente voltasse a prover o sustento da recorrida. Ao assim decidir, amparou-se em interpretação que evitou uma solução absurda e manifestamente injusta no caso submetido à deliberação jurisprudencial. Tá? É um caso muito específico, né, envolvendo aí o quê, gente? Um concubinato, né, de longa duração e a prestação de alimentos, tá? Só que aí, gente, o que acontece? Aqui são julgados mais antigos, tá? Há uma resistência por parte dos tribunais superiores, ok? Percebam que ele fala relação afetiva paralela, tá? Ele não fala família, porque ele não reconhece. Ele não reconhece essa união estável como união estável, essa segunda, né? Porque é concubinato. O máximo ali que a gente pode analisar num caso específico é um concubinato de longa duração. Mas qual tem sido, Raquel, a orientação atual? A orientação atual é o quê, gente? É não permitir a divisão desses benefícios previdenciários, pensão por morte, não permitir, tá? E a matéria acabou indo parar aonde? No Supremo. Então eu tenho aqui, ó, tema 526 STF, possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários, né? Recurso extraordinário, que discute se é possível o reconhecimento jurídico de uma união estável e de uma relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de uma pensão por morte, tá? Beleza, gente. Aí, olha que interessante. Esse aqui é o tema 526, tá? Olha o que ficou, né, o tema. A pré-existência de casamento ou união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção, que é a pessoa separada de fato, impede o reconhecimento de um novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade, tá? E também da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Essa que foi o quê, gente? Esse que foi o entendimento, tá? Então, essa foi a tese, né? Ó, proteção à unicidade de vínculo, sempre puxando aí para o lado da monogamia. Então, qual foi a tese, Raquel? Olha aqui, ó, a tese que foi firmada. Isso em 2021, gente. É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte a uma pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, uma união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara para fins de proteção estatal às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Então aqui ficou o quê, gente? Concubinato mesmo, tá? Só que como eu disse para vocês, gente,
Aí, ó, companheira e concubina é diferente, né, ó. Sendo o direito uma verdadeira ciência, impossível é confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a Babel. Torre de Babel, né, gente? União estável, proteção do Estado. A proteção do Estado, a união estável, alcança apenas as situações legítimas. E nestas não está incluído o concubinato. Ok? Então, o concubinato aqui, ele não tem característica familiar. Não vai ser decidido no âmbito das varas de família. Como eu disse, o máximo aqui é uma sociedade de fato e vai resolver com base no direito obrigacional na vara civil. Beleza? Raquel, ok. Tem um caso aqui bem legal também, gente. Esse aqui eu lembro que eu até usei na minha dissertação do mestrado, né? Vem aqui comigo. Famoso caso que foi enfrentado pelo Supremo. Valdemar do Amor Divino Santos e Joana da Paixão Luz. O homem era casado e tinha com sua esposa 11 filhos. Entretanto, manteve durante 37 anos uma relação afetivo-sexual e verdadeiramente familiar com Joana da Paixão Luz, com quem teve mais 9 filhos. O ministro, na época, Carlos Brito, foi voto vencido, mas ao retrucar a posição do ministro Ricardo Lewandowski, ele fez a seguinte ponderação. Mas digo pura e simplesmente que a definição de concubinato, como mero dormir juntos, não se aplica a quem dormiu junto durante 30 anos. E segundo, é impossível manter uma relação de 30 anos às escondidas, clandestinamente. Certamente, essa união era pública e notória. Gente, certamente aqui, né, o Carlos Brito, ele queria que se reconhecessem os efeitos, né, algum efeito jurídico aqui, só que o que, gente, né, essa não foi a postura do STF, tá? Raquel, mas eu já vi alguns julgados, principalmente no TJ Rio Grande do Sul, em que eles reconheceram essa família paralela ou simultânea, inclusive determinando a partilha do patrimônio por 3, a parte de alimentos, né, por 3, sim, tá? Mas aí vocês sabem, se esse julgado ele sobe e ele vai até o STJ, STF, a tendência é a reforma da decisão, tá? Então, olha que interessante esse caso aqui do TJ Rio Grande do Sul. Adoro. Reconhecida a união estável paralela ao casamento. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele atendeu parcialmente a um pedido em recurso e reconheceu união estável concomitante ao casamento. A decisão da 8ª Câmara Civil também admite a partilha dos bens eventualmente adquiridos durante a relação extraconjugal, o que deverá ser buscado em outra ação judicial. E aí, Raquel? Muito bem. O apelo ao TJ Rio Grande do Sul foi movido por uma mulher que se relacionou por mais de 14 anos com o parceiro, enquanto ele mantinha-se legalmente casado, e até que ele morresse. Ela contou que os dois moraram juntos em algumas cidades do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então, ela viveu o quê, gente? 14 anos. O reconhecimento de união estável, quando em paralelo ao casamento, é incomum. E o Código Civil, por exemplo, estabelece como exceção apenas quando a pessoa é separada de fato, ou judicialmente. Ocorre que o caso da decisão também é incomum. Isso porque a conclusão foi de que a esposa sabia. Então, olha aqui, gente. A esposa sabia que o marido tinha aquela relação fora do matrimônio. Saber não quer dizer que aceitava, né? Mas assim, gente, sabia, mas também não pediu o divórcio. Se acomodou ali e falou assim, no final das contas, ela é amante, não vai ter direito a nada. Porque assim, gente, é muito fácil falar. É claro que assim, esse assunto, gente, ele é um assunto delicado. Porque a pessoa, uma coisa é eu estar casada e descobrir que o meu marido, ele tem uma relação paralela há não sei quantos anos, né? Então, percebam, esse sentimento de traição, né? De falta de lealdade, de falta de boa fé, né? Mas assim, gente, quem é nessa história, tá? Tudo bem, a terceira pessoa que entra sabendo, muitas vezes ela entra ali como uma aventura e aí depois acaba o quê? A gente se envolvendo e aí é tiro, porrada e bomba. Mas quem é o errado mesmo da situação, gente? É o cara, nesse meu exemplo. Por quê? Porque ele era casado. Então, quem tinha ali o dever de fidelidade, né? Quem tinha que respeitar a relação, acima de tudo, era ele. Só que ele se envolveu. E aí, gente, você não tá ali no dia a dia. Porque eu conheço casos, clientes, em que o homem, ele prometia para essa segunda mulher, ele dizia assim, olha, meu casamento não tá legal, mas a minha mulher é depressiva, meu filho é pequeno. E aí a outra pessoa, você pode perguntar, você pode se dizer assim, ah, que é muito, né, muito engraçada essa segunda aí, oportunista. Gente, a gente não pode ter esse tipo de julgamento.
vocês são futuros juízes, mas vocês não estão aqui, vocês não são Deus não, viu? Eu sei que tem uns aí que já estão aí, ó, surtando, né? Nem colocou a toga ainda e já está se achando Deus. Mas, assim, a nossa análise é uma análise jurídica. Você tem que ter um olhar, quando você vai atuar em vara de família para enfrentar esse tipo de situação, se você levar a sua religião, eu sou uma pessoa extremamente católica, eu sou uma pessoa que vai à missa, eu sou uma pessoa que tem valores, né, de religião, de fé, mas assim, quando me aparece uma situação dessa, eu procuro não misturar as coisas, porque isso vai dar o quê? A gente vai dar zebra. Se você levar os seus valores religiosos, né, a sua ideologia de vida, não é porque eu não vivi isso que eu vou julgar. É a mesma coisa do povo que vive o poliamor. São 3 pessoas, 4 pessoas, tá? Eu não, gente, não cabe a mim fazer uma análise, o quê, gente? Religiosa disso. Vou fazer uma análise segundo a Bíblia, né? Eu não posso, enquanto operadora do direito, levar os meus aspectos pessoais, porque eu estou ali para resolver questões jurídicas. Então, percebam, nesse caso aqui específico, eu já vi situações em que o homem prometia. Ele dizia, olha, a mulher é depressiva, eu estou dormindo em quarto separado. Era tudo uma mentira. Mas o que, gente? A forma como a pessoa fala para o outro e o outro tá ali carente. Porque as pessoas, depois da pandemia, pioraram. Né? Essa questão psicológica, emocional, espiritual, foi tudo piorado. Então, a pessoa tá ali te prometendo. Você acredita? Porque, né, no primeiro momento, pode ser uma aventura? Pode ser uma aventura. Tá? Tem pessoas que não estão nem aí, não tem valores de família. Então, assim, eu pego homem casado mesmo, não tô nem aí, só se vive uma vez. Tá, gente? Cada um vive sua vida. E depois cada um presta suas contas. Né? Então, assim, mas a grande questão, assim, que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é uma análise, é um olhar jurídico. Não é um olhar, né? Por exemplo, Raquel, eu tô enfrentando aqui um caso, uma união estável, uma afetiva. Mas eu não sou, né? Eu não vivo a uma afetividade. Você não precisa viver. Né? A gente tem que ter empatia para as pessoas também. Mas a questão aqui é mais jurídica. Então, imagina, aquele relacionamento que era só uma aventura, deixou de ser uma aventura. O cara tá que promete, que sai. Eu conheço, gente, casos de pessoas que ficaram esperando 20, 30 anos. E o cara não separou. Mas o que, gente? Ele mantém uma outra relação. Ele mantém, muitas vezes, financeiramente. E aí eu vou culpar essa mulher? Essa mulher que ficou aqui também sendo enganada, recebendo promessas. Tá? Porque são poucos os casos do cara que ele é sincerão, ou da mulher que é sincerona, dizendo assim, ó, eu não vou largar meu marido, não. Né? Mas a maioria, gente, você vê relatos de promessas. Então, o que acontece? Você está bancando ali 2 famílias, passou a vida toda assim, tem filho comum. Então, percebam, aí chega um determinado estágio que você morre, normalmente acontece isso, o sujeito morre, ele deixa essas 2 famílias. Como é que eu vou olhar para essa mulher, essa segunda, né? Ou esse homem que está ali há 20, 30 anos e dizer assim, você é um ninguém, você é um amante, tem direito a nada. Não tem como, gente. E outra, assim como esse julgado estava dizendo, muitas vezes, gente, você sabe que o seu marido ou que a sua esposa, tá? Esses casos de tem uma família, eu tô casada há 40 anos e tem uma relação paralela há 30. É difícil, não é impossível não, mas é difícil. Normalmente, e eu já me deparei com um caso desse no escritório, que essa primeira mulher que era casada, ela sabia da existência da outra, porque o cara morava com a outra. Ele ficava meio que alternando nas casas. Então ela sabia da existência. Ela não concordava, mas ela também não saía, gente. Se você entende que aquilo é absurdo, você divorcia. Mas essa pessoa estava ali já há muitos anos, tinha um patrimônio muito grande, filhos. E aí ela falou o seguinte, vou ficar, eu não vou largar o osso. Mas ela sabia da existência da outra. Mas o que, gente? Se acomodou. Também não teve coragem. Seja por dependência econômica, né? Eu não quero começar tudo de novo. Raquel, conhecer alguém é muito burocrático, meu Deus, não quero. Então a pessoa o quê, gente? Eu conheço pessoas, gente, que não saem de relações, vocês devem conhecer aos montes. Pessoas que estão em relações falidas, tá? E pessoas que não estão lutando, gente, pela família, pelo casamento, não. É uma questão de interesse. E muitas vezes é um interesse patrimonial. Pode ser também, Raquel, uma dependência emocional? Sim. Né? A pessoa entende que se não for essa pessoa, não vai aparecer nunca mais ninguém. Né? O medo, ainda existem pessoas que têm medo do divórcio, gente. O que vão pensar de mim? Porque a mulher divorciada ainda é mal vista, né? Então, assim, são N situações. Só que aí você chega pra mim e diz, eu não sabia. Muitas vezes você sabia, só que você também se acomodou. A outra pessoa se acomodou em viver uma vida. E percebam, gente, esses casos de concubinato, muitas das vezes, não é uma relação escondida, tá?
Não é uma relação clandestina, não é aquela amante lá do motel das 3 horas da tarde, não. Né? Da hora do almoço. Não é. É o quê, gente? É um cara que viaja muito, ele consegue manter 2 famílias e nos 2 locais a união é pública, é contínua, ele frequenta festas, ele tira foto. Tem gente que não... Gente, e aí? E aí, nesse caso, ele falou, eu achei esse julgado, gente, é um julgado importante para a reflexão. Por mais que você não pense como eu, né, Raquel, para mim isso é inimaginável, percebam que, à medida que a população, né, existem alterações, nós estamos passando por muitas alterações sociais, né, e aí você vai se deparar com essas situações, e se você tiver sempre uma postura muito ideológica e religiosa, esse não é o papel do magistrado, gente. O papel do magistrado é ter uma postura, o quê, gente? Jurídica. Nós precisamos buscar o quê? A justiça, porque o cara aqui morreu. E aí eu vou deixar essa outra pessoa falar assim, ó, amante, beijo, né? Você não tem direito a nada. Você tem que analisar o caso concreto, gente, para não ter uma decisão injusta. Então, olha o que aconteceu nesse caso aqui. Ele coloca, deixa eu ver aqui, gente. Presta bastante atenção. Ela sabia, a esposa sabia que o marido tinha aquela relação fora do matrimônio. Essa peculiaridade fez diferença na decisão. Conforme o desembargador José Antônio Daltoé César, uma vez comprovada a relação extraconjugal duradoura pública e com a intenção de constituir família, ainda que concomitante ao casamento, é possível sim admitir a união estável, desde que o cônjuge não faltoso com os deveres do casamento tenha efetiva ciência da existência dessa outra relação fora dele, o que aqui está devidamente demonstrado. Para ele, se a esposa concorda em compartilhar o marido em vida, também deve aceitar a divisão de seu patrimônio após a morte, se fazendo necessária a preservação do interesse de ambas as células familiares constituídas. O desembargador diz também que não pode o formalismo legal prevalecer sobre uma situação de fato consolidada por anos, e que no direito de família contemporâneo o norte é o afeto. Havendo inércia do legislador em reconhecer a simultaneidade familiar, cabe ao Estado juiz, suprindo essa omissão, a tarefa de análise das particularidades do caso concreto e reconhecimento de direitos. Considera que o conceito de família está em transformação, evolução histórica atrelada a avanços sociais, permitindo a revisão do princípio da monogamia e o dever de lealdade estabelecidos. Deixando de lado julgamentos morais, certo é que casos como o presente são mais comuns do que pensamos e merecem ser objeto de proteção jurídica, até mesmo porque o preconceito não impede sua ocorrência, muito menos a imposição do castigo da marginalização vai fazê-lo. Então, entre os julgadores que acompanharam o voto, o desembargador Rui Portanova comentou sobre o outro aspecto do processo, que é a repartição de bens do falecido. Não vejo como justo que um relacionamento que durou décadas e que era de todos conhecido pode simplesmente ser apagado do mundo jurídico, disse ele. A partir desse ponto de vista, é preciso buscar a interpretação da regra que melhor se aproxima do direito posto, sem, contudo, permitir que qualquer das partes obtenha vantagem em detrimento do direito da outra. O desembargador Ricardo reconheceu o relacionamento estável, afirmando que solução diferente consagraria ao cabo uma situação de injustiça, especialmente de enriquecimento indevido da sucessão. Para a juíza de direito convocada, Rosana Broglio, o ordenamento jurídico deve acompanhar a evolução das relações sociais, de modo a superar conceitos atrasados e que não atendam à pluralidade das entidades familiares. O posicionamento divergente foi do desembargador Luiz Felipe Brasil, cujo entendimento é de que o direito de família brasileiro está baseado no princípio da monogamia. Esse entendimento aqui foi divergente, tá? Se não são admitidos como válidos 2 casamentos simultâneos, não há coerência na admissão de uma união estável de fato, simultânea ao casamento, sob pena de se atribuir mais direitos a essa união, de fato, do que ao próprio casamento, pois um segundo casamento não produziria efeitos, enquanto que aquela relação fática, sim, tá? Só um detalhe importante, gente, que a gente não pode esquecer. A proibição dos 2 casamentos simultâneos, ela encontra amparo legislativo. É crime de bigamia. O crime de bigamia é você casar pela segunda vez estando casado ainda. Não existe a figura, né? Você não pode estender essa figura tipificada criminal para a união estável. Então, isso aqui é mais o fruto de uma interpretação, tá? O que mais aqui, gente? Temos aqui também, ó, recurso extraordinário, o tribunal, né? Aqui já é o tema 529, nós falamos do 526, tem o 529 também, da repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário, né? E firmou a tese.
a pré-existência de um casamento ou união estável de um dos conviventes, ressalvada a separação de fato, impede o reconhecimento de um novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro, né? Os temas aí 526 e 529, ok? Aqui é um julgado, já levando em consideração essa orientação, esse julgado aqui é de 2022, né? Se na hipótese de união estável, em que um dos conviventes é casado com o terceiro, união estável concomitante, é admissível a partilha, né? E depois aqui também, é inadmissível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, na medida em que aquela pressupõe a ausência de impedimentos para o casamento, ou ao menos a existência de separação de fato, de modo que a simultaneidade de relações, nessa hipótese, dá-se o nome de concubinato. Na hipótese em exame, há a particularidade de que a relação que se pretende que seja reconhecida como união estável teve início anteriormente ao casamento do pretenso convivente com terceira pessoa e prosseguiu por 25 anos já na constância desse matrimônio, né? Então aqui, ó, recurso julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a existência de união estável num período aqui anterior, reconhecer a existência de relação concubinária impura e sociedade de fato entre 89 e 2014, devendo a partilha em ambos os períodos ser realizada em liquidação de sentença, observar a necessidade de prova do esforço comum para a aquisição do patrimônio e respeitar a ameação da recorrida, invertendo-se a sucumbência. Um caso bem interessante, né? No final das contas, aqui eu coloquei no material de vocês o quê? Eu coloquei a questão da união estável poliafetiva, que seria aquela... Aqui, gente, não tem problema nenhum de traição, de violação de boa-fé objetiva. Aqui são 3 ou 4 pessoas ou mais que estão juntas, que querem constituir uma família, né? Querem adquirir patrimônio e dividir, querem poder colocar o outro no plano de saúde como dependente, querem poder participar também do regime sucessório em caso de morte. Só que você não tem mais o casal, não tem mais 2 pessoas. Ela é poliafetiva. Então aqui, normalmente, essas uniões, as pessoas vivem juntas, né? Existe uma polifidelidade entre elas, né? Elas querem ter filhos comuns, né? Elas querem poder também ter o reconhecimento aí da paternidade e maternidade, né? A multiparentalidade, né? Então, só que o que, gente? A matéria, ela é despida de um amparo normativo. Eu não tenho dispositivos legais a respeito desse tema. Mas algumas pessoas foram mais ousadas, tá? E começaram a fazer a escritura pública declaratória de união estável poliafetiva. E aí, isso acabou gerando um pedido de providências junto ao CNJ. E o CNJ, gente, ele não permitiu que os cartórios fizessem tais documentos, tá? Fizessem essas escrituras públicas declaratórias de união estável poliafetiva. As que foram lavradas, foi determinado o cancelamento, tá? E aí o CNJ disse que por falta de determinação legal, né, por falta de amparo normativo, tá, os cartórios não fizessem esses documentos. Até porque, né, eu discordo, porque são escrituras declaratórias, mas enfim. E aí a gente tem que aguardar agora o quê? Uma posição, gente, dos tribunais. Quando esses casais, porque assim, gente, o casal que foi impedido de fazer a escritura, ele não vai deixar de ficar junto, de adquirir patrimônio junto, de terem filhos. E aí, no momento em que essas relações elas se extinguem, o judiciário vai ser buscado e ele vai ter que dar vai ter que dar um tratamento jurídico para essa situação, né? Mas aí o que a gente tem hoje é a negativa, né? É a proibição do CNJ para a lavratura das escrituras, tá? Então aqui depois, quem quiser, você pode acessar, esse pedido de providências aqui do CNJ, né? Na verdade, esse pedido, ele foi elaborado pela Associação de Direito de Família e Sucessões, né? Contra o terceiro tabelionato aí de notas e protestos de letras e títulos de São Vicente e também de Tupã, em São Paulo, que foram cartórios que fizeram a escritura pública declaratória de união estável poliafetiva, tá? Que é o que, gente? Percebam que a questão do poliamor é muito diferente, porque no poliamor as pessoas, elas sabem da existência uma das outras, elas aceitam e elas desejam essa união, né? Em formatos muito diferenciados, ok? Então, o que fazer? Né? Como lidar com a união estável poliafetiva? Porque casamento não tem jeito, né? Por causa do crime de bigamia. Mas e a união estável poliafetiva? E a família poliafetiva? Como é que faz? Né? Isso aqui o judiciário vai ter que enfrentar quando as relações começarem a se extinguir, né? Em um futuro bem próximo. E aí a gente vai ver como, né, que
os tribunais vão lidar com isso e principalmente, né, em que momento a gente vai ter aí alguma alteração normativa a respeito aí do poliamor. Certinho? Era isso que eu tinha para vocês hoje, meus amores. Vou tentar inserir aqui no material de vocês algumas questões também, como de costume, né? Umas questõezinhas no final do material a respeito desse tema, que é um tema importantíssimo, tá? Seja para a prova, seja para a vida prática de vocês, ok? Então, busquem ler sobre o assunto, né? Principalmente essa parte de famílias paralelas ou simultâneas, ou relações afetivas paralelas ou simultâneas. Busquem também o que, gente? Saber um pouco mais sobre o poliamor, né, para que vocês não sejam pegos ali na frente de surpresa, né, e se depararem com uma situação em que você tem que dar uma solução jurídica, tá? E justa também, né? Tá bom? Bons estudos, meus amores, fiquem com Deus. Até a próxima.